pessoal, vamos conhecer um pouco sobre eletrostática, né, que é a base da eletricidade. Tudo começou, logicamente, na parte da eletrostática. Temos como base eletrostática, depois, em seguida, teremos eletrodinâmica e a parte de eletromagnetismo. Mas antes, um pouquinho sobre eletrostática. A gente vai trabalhar inicialmente os princípios, mas antes do princípio da eletrostática, vamos saber o que significa eletrostática. Basicamente, é a parte da física que estuda o quê? As propriedades e a ação entre cargas em repouso, né? Cargas elétricas em repouso. Simplesmente, cargas elétricas em repouso. Os princípios da eletrostática são dois. No caso, é o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação da energia. O princípio da atração, bem simples, né? Demonstra exatamente o quê? Que cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir, quer dizer, vai existir uma força de repulsão, e cargas elétricas de sinais opostos vai ter o quê? Uma força de atração. No caso aqui, eu tenho duas cargas positivas, é uma força de repulsão, duas cargas negativas, uma força de repulsão. Logo, sinais iguais, força de repulsão. Carga de sinais opostos, uma positiva, uma negativa, é chamada força de atração. Logo, eu terei cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais iguais se atraem. O princípio da conservação da energia. O próprio nome está dizendo assim, há uma conservação dentro do sistema eletricamente isolado, apenas havendo o quê? Troca de cargas elétricas dentro do sistema. No caso aqui eu teria dois sistemas. O sistema inicial, eu teria três corpos A, B e C. Antes e depois, a quantidade de carga vai ser o quê? Constante. A, B e C, inicialmente, ele pode trocar cargas entre si, mas que a soma geral no final tem que ser o quê? Igual. Por exemplo, vamos supor que inicialmente eu tivesse uma carga 10Q no total. Após, eu terei a mesma quantidade de carga 10Q, mesmo que A, B e C trocassem cargas entre si, mas que o somatório delas antes e após seria o mesmo. Demonstrado a partir disso aqui. Aqui eu teria a quantidade de carga inicialmente, ABC, será igual à quantidade de carga no final. Que dizemos o quê? O somatório da quantidade de cargas antes significa a soma da carga das três será igual ao somatório da quantidade de cargas de A, B e C após. Assim, esse é o chamado princípio da conservação de energia, considerando, logicamente, num sistema eletricamente isolado. Significa o quê? Nem perde, nem ganha cargas do meio exterior. Condutores isolantes. Geralmente a gente tem um certo conhecimento, né? A gente imagina assim, condutor conduz energia, isolante isola. Na realidade, não é bem assim o conceito. O conceito, na realidade, seria o quê? Condutores facilita a movimentação de elétrons, né? O deslocamento de elétrons, a passagem da corrente elétrica, que a gente vai ver mais à frente. Enquanto o isolante, ele dificulta, ele não impede, ele dificulta a movimentação de elétrons, consequentemente, a passagem da corrente elétrica. Assim, condutor facilita a passagem de elétrons, movimentação de elétrons, enquanto isolantes, ele o que apenas dificulta essa movimentação. Abaixo temos aqui uma tabela com alguns condutores e alguns isolantes. De um modo geral, os metais, de um modo geral, são excelentes condutores de energia, né? Abaixo na tabela, veja que aparece o corpo humano. Nós somos um condutor de energia. Se não fôssemos, a gente sofreria choque. Pegaria num fio desencapado,
sem problema nenhum, mas não acontece isso. Isolantes: plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem, né, que existia o pelo de animais novinhos seria considerado o quê? Isolante. Assim. Uns facilita a passagem da corrente, da movimentação de elétrons, outro isolante dificulta essa passagem, essa movimentação. Processo de eletrização, né? Os processos de eletrização, no caso aqui, são 3 processos, chamados de atrito, contato e indução. E atrito são 3 processos distintos, atrito, contato e indução. Vamos ver como seria cada um deles. No caso aqui eu teria inicialmente eletrização por atrito, que seria basicamente o quê? É você atritar, esfregar um corpo ao outro. Para isso, inicialmente, eu tenho o quê? Toda eletrização por atrito, eu terei os 2 corpos neutros. Significa o quê? Eletricamente neutros. Quantidade de prótons e de elétrons iguais. Ok? Então, assim, essa é a chamada eletrização por atrito. O que acontece depois? Né? Vocês vão ver aqui. Ó. Eu tinha o vidro neutro, prótons e elétrons iguais. Não confundir neutro com corpo que não existe a carga. Ele tem carga elétrica, só que tem quantidades iguais. O vidro, eletricamente neutro, a lã, eletricamente neutro. São atritados, né? Ó, atritar, esfregar um corpo ao outro. Após a eletrização, um ficar eletrizado positivamente, outro negativamente. No caso aqui ficou o vidro ficou eletrizado positivamente porque ele perdeu elétrons, enquanto a lã ficou eletrizada negativamente porque ela o quê? Recebeu elétrons. Quando se eletriza ganhando ou perdendo elétrons, certo? À frente você tem aqui, olha, um exemplo de uma eletrização na prática. Eu passar um pente no cabelo, pentear meu cabelo, eu estou eletrizando o cabelo e o pente ao mesmo tempo. Se eu aproximar esse pente de um filete de água, vai ser demonstrado o desvio da água, mostrando que o pente está o quê? Eletrizado positivamente ou negativamente. Ok? À frente eu tenho aqui uma série triboelétrica, que consiste exatamente o quê? Alguns materiais demonstrando que quando ocorre a eletrização por atrito, o mesmo corpo, dependendo com quem ele esteja sendo eletrizado, ele pode ficar eletrizado positivamente ou negativamente. Na sequência que nós temos aí, de cima para baixo, são os que têm maior facilidade de perder elétrons, e os que estão abaixo têm o quê? Maior facilidade de ganhar elétrons. Assim, por exemplo, vidro e mica. Vidro e cabelo humano. Vidro tem maior facilidade de perder elétrons, logo ele fica o quê? Positivo. E o cabelo humano fica o quê? Negativo, porque vai receber. Ele tem facilidade de ganhar. Mas se eu pegar vidro e lã, como a gente viu o exemplo anterior, vidro perde, fica positivo. Lã ganha, fica negativo. Mas ao mesmo tempo, se eu eletrizar a lã com a seda, já a lã vai ter o quê? Uma maior facilidade de perder. Assim, lã perde, fica positivo. Seda ganha, fica o quê? Negativo. Se eu eletrizar seda com isopor, seda vai ficar o quê? Eletrizado positivamente, porque vai perder elétrons. Isopor vai ficar eletrizado o quê? Negativamente, porque ganhará o quê? Elétrons. Assim, na sequência, sempre o de cima com o que está abaixo, acima positivo, abaixo negativo. Eletrização por contato. O próprio nome está dizendo. Contato de 2 corpos. Basicamente seria o quê? 2 condutores
um eletrizado com neutro. Após a eletrização, se eletrizam sempre com carga de sinais iguais. Veja essas duas situações. Primeira situação aí, exemplo 1. Eu tenho aqui, olha, um exemplo de um corpo eletrizado positivamente, negativamente, certo? Com neutro. Ao contato, depois do contato, B, que estava neutro, vai ficar eletrizado com a mesma carga do corpo eletrizado. Se B estava neutro, fica negativo. A estava negativo, permanece o quê? Negativamente. Exemplo 2. O corpo eletrizado é positivamente, com B neutro. Houve o contato. Aqui, olha. Houve o contato. Após a eletrização, A permanece eletrizado positivamente e B vai se eletrizar com carga de mesmo sinal também, o quê? Positivamente. Lembrando, aqui, olha, nessa situação, houve o quê? B recebeu elétrons, certo? Para B ficar negativo, que estava neutro, ele recebeu elétrons de A. Nessa situação aqui, B perdeu elétrons para A, certo? Assim, aqui foi isso, olha, recebeu elétrons. Aqui, ele perdeu elétrons. Ganhou elétrons, ficou eletrizado negativamente. Perdeu elétrons, ficou eletrizado o quê? Positivamente. Assim. Eletrização por contato. Um eletrizado com neutro. Após a eletrização, carga de sinais iguais. Indução. Indução é o quê? Aproximar. Basicamente, o início da eletrização por indução é como se fosse a eletrização por contato. Eu também terei lá o quê? Um corpo eletrizado, ou positivamente ou negativamente, com neutro. A diferença é o processo. Indução é aproximação. Não haverá o toque. Se houver o toque, logicamente, você estará vendo o quê? Eletrização por contato. No caso aqui, olha, eu tenho um eletrizado positivamente com B que está neutro, certo? Eu aproximo os dois, assim, isso aqui está ocorrendo o quê? A indução. Quando eu aproximo, B que está neutro, internamente haverá o quê? Uma separação de cargas. Próximo de A, que está positivo, mais prótons do que elétrons, haverá uma separação, fica os elétrons aqui em B, olha, por atração, e do outro lado oposto ficará o que? Cargas positivas, mostrando o que há uma repulsão. Se eu separar, não haverá eletrização. Para haver eletrização, tem que existir o quê? Um terceiro processo aqui. Eu tenho que fazer uma ligação terra de B para o solo, logicamente, que é a chamada ligação terra. Com essa ligação terra, o que irá acontecer? No conjunto aqui, o positivamente, com esse neutro, existem mais prótons do que elétrons. O que vai acontecer? Vai acontecer que haverá, por atração, subida de elétrons. Aí começa a subir elétrons aqui em B, olha. Haja elétrons em B aqui. B vai ter cargas positivas ainda, logicamente, mas vai subir mais elétrons. Depois, eu corto essa ligação, separo os dois corpos. O indutor, que é o que está eletrizado, do induzido, que está neutro. Ó. Veja que a ligação aqui foi desfeita, foi cortada a ligação terra. B vai ficar eletrizado com carga de sinal oposto ao indutor. O indutor era positivo, o induzido, que era o neutro, fica o quê? Com carga negativa. Na segunda situação, eu teria aqui ó, um bastão eletrizado negativamente com a esfera neutra.
aproximei, apenas há uma o quê? Separação de cargas. Após isso, faço a ligação terra. No conjunto aqui existe mais elétrons do que prótons. O que vai acontecer? Não vai subir prótons. Vai o quê? Descer para aqui, olha, para o solo, elétrons. Se eu tinha elétrons e prótons aqui iguais, quando eu começar a perder elétrons, o que vai acontecer? B, a esfera, vai ficar eletrizada o quê? Positivamente. Mais próton do que elétrons. O indutor, não acontece nada. Ele apenas induziu o nêutron, que é o chamado induzido, a ficar eletrizado. Após a eletrização, carga de sinais opostos. Indução, um eletrizado com nêutron. Após a eletrização, se eletriza com carga de sinais contrários. Se o eletrizado era positivo, o nêutron fica negativo. Se o eletrizado era negativo, o nêutron fica o quê? Positivo. Resumindo, aqui eu teria atrito, contato, indução, antes e depois. Antes, atrito, 2 nêutrons, certo? Tem aqui, olha, 2 corpos nêutrons. Após a eletrização, eu vou ficar com carga de sinais o quê? Opostos, mas de valores iguais, certo? Um positivo, outro negativo. Sempre no início, ambos neutros. Contato e indução. Antes, é um eletrizado com um neutro, seja ele positivo, seja ele negativo. Após a eletrização, contato se eletriza com carga de sinais iguais. Se o eletrizado for positivo, o neutro positivo. Se o eletrizado for negativo, o neutro negativo. E essa carga é dividida o quê? Ao meio, certo? Indução é um eletrizado com neutro. Após a eletrização, sempre com carga de sinais opostos. Se o eletrizado for positivo, o neutro negativamente. Se o eletrizado for negativo, o neutro se tornará o quê? Positivo. Ok? Eletroscópio. Eletroscópio não serve para medir, e sim para o quê? Identificar se um corpo está ou não eletrizado. Simplesmente isso. Assim, eu tenho 2 tipos, chamado eletroscópio de folha e o mais simples chamado de pêndulo elétrico. Esse aqui seria chamado eletroscópio de folhas. Por quê? Porque isso aqui são 2 folhinhas que se movem. Se ele estiver eletrizado, ela vai se abrir, porque aqui existe o quê? Uma repulsão. Certo? Se ele estiver, eu aproximar um bastão que esteja neutro, isso aqui não vai se mover. Assim, apenas a aproximação do bastão na esfera do eletroscópio, essas 2 lâminas, assim, por isso que é chamada lâminas ou folhas, eletroscópio de folhas, essas lâminas vão o quê? Se movimentar, mostrando uma repulsão. Ok? Apenas ela identifica se o corpo está ou não eletrizado. A mesma coisa o pêndulo elétrico. Quando eu aproximo um bastão neutro, essa esfera aqui não se movimenta. Mas se eu aproximar essa esfera eletrizada do pêndulo, da esfera do pêndulo, ela vai o quê? Vai se movimentar, vai de encontro ao corpo eletrizado, demonstrando que ele está o quê? Eletrizado. Ok? Função do eletroscópio: apenas identificar se o corpo está ou não eletrizado. Alguns exemplos para a gente fazer aplicações aí da parte de eletrização, que é bem simples. Ok? Primeiro exemplo. Em um laboratório, quer se eletrizar um corpo inicialmente neutro por algum processo de eletrização, para que ele tenha uma determinada quantidade final de carga elétrica. Então, o
que deve ser realizado para que esse corpo se eletrize positivamente? Então, se você tem um corpo que está eletricamente neutro, o que deve acontecer para que ele fique eletrizado positivamente? Lembrar, o que é eletrizado positivamente? Mais prótons do que elétrons. Significa o quê? Que ele perdeu elétrons. No caso aqui, terá que perder, logicamente, o que? Minha resposta seria essa. Aí. Perder elétrons. Assim, se está neutro e quero torná-lo eletrizado positivamente, em alguns processos de eletrização, eu terei que perder elétrons. Perdi elétrons, fica eletrizado positivamente. Mais uma vez, lembrar ou perde ou ganha elétrons, certo? Jamais vai se perder ou ganhar prótons. Exemplo 2, o item B. Se a quantidade de elétrons envolvido no processo, se eu perder essa quantidade aqui, ó, N seria 5 vezes 10 a 20 elétrons. Eu perdi essa quantidade de elétrons. Certo? Aqui, elétrons, pronto. Eu perdi essa quantidade de elétrons. O corpo ficou eletrizado o quê? Positivamente. Eu quero saber com que carga ele ficou. Qual o valor de quê? Lembrando que cada elétron desse perdido ou ganhado, que eu venha ganhar, né? Cada um vai fazer isso aqui, ó. Cada elétron tem essa carga, ok? No caso, eu terei carga, vai ser o número de elétrons, vezes o valor de E. O valor de Q será igual ao número de elétrons, que eu perdi no caso aqui, 5 vezes 10 a 20, que multiplica a carga de cada um. Cada um tem quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Valor de Q. Eu vou multiplicar 5 vezes 1,6. 5 que multiplica 1,6 dará quanto? 8. Repeta a base 10. Como se trata de uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, considerando os sinais. 20 mais menos 19, que dá 20 menos 19, dá 1. Como o expoente é 1, não há necessidade de colocar aqui, certo? Aí eu teria quanto? O valor da carga. 8 vezes 10, unidade de carga elétrica. Coulomb, C maiúsculo. Ou apenas 8 vezes 10 dá quanto? 80. Logo, esse corpo que perdeu elétrons ficou eletrizado o quê? Positivamente. Ele tem uma carga de quanto? 8 vezes 10 Coulomb ou apenas 80 Coulomb. Ok? Exemplo 2. Tens 4 esferas idênticas, uma carregada com a carga literal Q, né? Ó, isso é um valor literal. E outras estão o quê? Neutras. Neutras significa o quê? Prótons e elétrons iguais. A gente considera carga elétrica zero. Vou colocar a esfera que tem uma carga Q separadamente com as demais esferas. A primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta. Ok? E no final, que carga eu terei? Eu teria uma carga no final de Q sobre 4, Q sobre 8, Q sobre 16, Q sobre 32 ou Q sobre 64. Vamos lá. Para a gente resolver, eu vou chamar aqui, olha, esfera A, B, C, D. Imagine que isso aqui seja uma esfera. Não está aparecendo mais essa, certo? Que vale a intenção. A, B, C e D. Certo? Essa esfera A aqui
tem um valor Q. Essas daqui são neutras. 0, certo? Carga 0. Primeiro contato, A com B. Então, assim, eu vou fazer a carga de AB será a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Porque contato de duas cargas. Se fosse contato de 3 cargas ao mesmo tempo, QA mais QB mais QC mais QD, quanto se eu tivesse dividido pela quantidade de esfera. Se fosse o contato simultâneo das 4, QA, QB, QC, QD, ao mesmo tempo, não, simultâneo, ao mesmo tempo, seria a soma das 4 dividido por 4. Mas como ele está pedindo A com B, que eu chamei A, B, C, D, né? Olha, A com B, A com C, A com D, assim eu vou fazer inicialmente aqui, olha, carga de AB será igual a quanto? Carga de A quanto? Q. A de B é neutra, eu vou chamar de quanto? 0. Certo? Dividido por 2. Q mais 0 dá Q. Sobre quanto? Sobre 2. Logo, a carga A agora tem uma carga de Q sobre 2. E a carga B tem uma carga de quanto? Q sobre 2. Próximo, A com C. Assim vai ser carga de A, C, que será, logicamente, a carga de A mais a de C dividido por 2. Mas quem é a carga de A agora? Q sobre 2. Assim ficará Q sobre 2 mais a de C, que é quanto? 0. Tudo isso dividido por 2. Carga de AC será igual a Q sobre 2 mais 0, logicamente, me dará quanto? Q dividido por 2. Tudo isso sobre 2, que será carga de AC. Vamos lembrar da nossa matemática aqui agora. Olha. Vou fazer o quê? Isso aqui é o numerador, e esse é o denominador. Regra, divisão de fração. Repete o numerador, Q sobre 2. Aqui, ó. Multiplica pelo inverso do denominador. O denominador vale 2. O inverso de 2. 1 sobre 2. E vou multiplicar. Q vezes 1, Q. 2 vezes 2, 4. Agora, A tem uma carga quanto? Q sobre 4. C, que estava neutro, tem uma carga quanto? Q sobre 4. Próximo. A com D. Assim eu terei carga de AD. Vai ser a carga de A agora, que é quanto? Q sobre 4. Mais a de D, que é quanto? 0. Dividido por 2. Soma as duas. A e D. Q sobre 4 mais 0. Q sobre 4. Dividido por 2. Mesma operação agora. Carga de AD é igual o numerador, que é quanto? Q sobre 4. Vezes, porque aqui era uma divisão, o inverso de 2. 1 sobre 2. Implica que a carga de A e D agora vai valer quanto? Q. Isso aqui é um Q, né? Olha, isso aqui é um Q, minha gente. 4 vezes 2, 8. Assim eu fiz o contato de A com B.
A ficou Q sobre 2, B também. Fiz o contato de A com C, aí peguei a nova carga de A, que era Q sobre 2, um C que era neutro. No final, A e C ficaram com quanto? Q sobre 4. Depois, A com D, a carga de A agora é Q sobre 4, com D que estava neutro. Após a eletrização, eu vou ter o quê? A e D com cargas iguais. No final, eu tenho isso. Aí. A, B, C e D. A e D que for útil porque é sobre útil. Certo? A e B, B ficou com Q sobre 2. Sobre 2 aqui. E aqui quanto? Q sobre 4. Como ele pede, aqui, ó, colocando-se separadamente a esfera eletrizada, que eu chamei de A, em contato com cada uma das outras esferas, a sua carga quem? Dela, que eu chamei de quem? De A. Sua carga será de quanto? Q sobre 8. Ok? Pessoal, encerrando a nossa aula um pouquinho sobre a parte de eletrostática, lembrando dos dois princípios, ok? Atração e repulsão, conservação das cargas elétricas e os processos de eletrização, atrito, contato, indução. Ok? Até a próxima.